O título da mensagem de hoje é 2 Pedro, aliás, a volta de Cristo com base em 2 Pedro 3, 1 a 14. Para os que creem nas profecias bíblicas com relação à segunda vinda de Jesus, duas situações opostas se observam nos dias de hoje. Primeira, os que vão além do que está escrito e se aventuram em fixar datas para esse evento profetizado na Bíblia, mormente por Jesus em vários capítulos dos Evangelhos. Embora Jesus tenha advertido que daquele dia e hora ninguém sabe. Qualquer data marcada para esse evento não passa de especulação. Embora a advertência de Jesus, certos líderes religiosos temem fixar datas e mais datas, e o que se vê é o ridículo de passarem por falsos profetas, como muito bem avisou Jesus em Mateus capítulo 24, versículos 5 e 11, que passaremos a ler para conhecimento dos nossos ouvintes. Está escrito o seguinte, versículo 5, diz o texto: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Estou lendo Mateus 24, 5. Agora o versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então é uma situação que nós temos observado aqui nos nossos dias. Marcar datas para a volta de Jesus, e a pessoa que o faz cai em ridículo. Por exemplo, eu já citei aqui várias vezes a profetisa Ellen G. White, que declarou, foi-me revelado o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. E ela, depois que foi indagada pelas pessoas que a ouviram, que revelasse o dia e a hora, ela disse, depois que eu saí da visão, eu me esqueci do dia e da hora. Ora, francamente, é uma prova que a Bíblia declara de surgimento de falsos profetas. As testemunhas de Jeová anunciaram a volta de Cristo para 1874. Nada aconteceu. Mudaram a data para 1914 e disseram que nós tínhamos que observar essa volta de Cristo com os olhos da mente, não com os olhos físicos. Como quem diz, ninguém viu, ninguém pode negar. E é outra data falsa, que Jesus não veio ainda. De modo que esses grupos que se envolvem em fazer profecias ficam declarados falsos profetas à luz da Bíblia Sagrada, como acabamos de ler de Mateus 24, versículos 5 e 11. E por outro lado, aos que se descuidam dos avisos solenes de Jesus e demais escritores da Bíblia, e estão completamente indiferentes a essa promessa de Jesus de que voltaria. Por exemplo, Jesus declarou em João 14, versículo 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele não indicou número nenhum de pessoas que vão para o céu. Ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Nós temos também a oração de Jesus, no livro de João, quando ele fez a seguinte declaração, Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam onde estiver. Vou ler no capítulo 17 de João, a oração que Jesus fez, dizendo, eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como tu,
como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Vou repetir o texto, João 17, versículo 21 até o versículo 26. Aqui está a oração de Jesus em nosso favor, para que nós estejamos lá no céu, como ele declarou, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E este Cristo está voltando, raramente se ouve hoje nas igrejas. Não me lembro da última vez que eu vi uma mensagem sobre a volta de Jesus. Como resultado, quando olho o corpo de Cristo, vejo pouca expectativa pela breve volta do Senhor. É triste, mas só uns poucos e fiéis servos parecem desejar e querer apressar a sua manifestação. Na verdade, é uma nova mentalidade quanto a este assunto. Entre muitos que se dizem cristãos, a ideia é, Jesus não está voltando. Ouvimos isso há anos, de todas as profecias que precisam se cumprir antes da sua vinda, só poucas se realizaram, porque devemos esperar sua volta. Tudo continua do jeito como sempre foi. Olha que mensagem de desânimo de determinadas pessoas que se dizem cristãs, e a Bíblia previne quanto a essa mentalidade. O apóstolo Pedro diz que haveria escarnecedores nos últimos dias zombando da mensagem quanto à vinda de Jesus. Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É uma citação de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4. Incrível! Muitos temem a volta de Cristo, o fato de pensar em suas vidas chegando ao fim e terem de enfrentar o dia de juízo. É tão amedrontador que eles tiram isso da mente. Como tal coisa poderia acontecer com os crentes, você pergunta. Segundo Pedro, suas vidas são ditadas por desejos, andando segundo as próprias paixões. Capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 3. Pense no que Pedro está dizendo. Se você se prende a um pecado favorito, não vai querer nada com esta mensagem da volta de Cristo. A ideia de que Jesus virá e o julgará é o pensamento mais assustador que um pecador pode ter. Então é preciso zombar da ideia de se comparecer diante de Deus em meio às suas cobiças devastadoras e prestar contas. E a mensagem de Pedro para nós é clara: eis o que está por trás de toda impertinência quanto à volta de Cristo. Zombaria dos avisos de Deus, é o ódio pela Bíblia, é o descaso pelo Evangelho. Esse é o motivo que está por trás da corrupção, de toda essa petulância do pecado, da impotência da igreja.
Os escarnecedores estão pregando uma nova mensagem. Cristo não está voltando. Não tem isso de acerto de contas. Tudo continua do mesmo jeito há anos. A gente não precisa ter medo do dia de juízo. Bem como Pedro profetizou, esses zombadores estão presentes hoje. E não estão zombando da lei terrena, estão zombando das leis de Deus. Você vê isso na força feita para se romper a instituição do casamento entre um homem e uma mulher. Deixou de haver o casamento monógono. Agora é outro tipo de casamento, como diz Romanos 1:26, por não terem temor de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher, abandonando as coisas direitas que Deus criou para nós, como diz no livro de Gênesis. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Parece que isso tudo está esquecido na mente de alguns leitores da Bíblia Sagrada. Por causa dessa licenciosidade desenfreada dos nossos dias, as pessoas são atacadas por uma cegueira deliberada. Os escarnecedores podem ser ouvidos dizendo: tudo continua se mostrando da mesma maneira ordenada. O sol amanhã se levantará na hora programada, as estações virão e se irão, tudo aquilo que nos foi dito no passado ainda não aconteceu. Então, não deixe nada que atrapalhe, curta e desfrute as coisas, faça tudo que te deixa feliz. E o que vamos dizer? Tenho de abanar a cabeça diante disso, como alguém vivendo hoje poderia dizer que as coisas continuam como sempre. Pense no absurdo dessa declaração, nesse tempo de terror. Terroristas destruíram as torres gêmeas em Nova York, explodiram a estação de trens na Espanha, estão decapitando pessoas no Oriente Médio, os cristãos estão sendo lá massacrados. Já foi dito que um genocídio em massa, como o Holocausto, nunca poderia acontecer em nosso dia, mas aí está bem visto por todo o mundo, do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro. A AIDS está matando milhões de pessoas na África, na China, na Índia, em outros países, em nosso Brasil também. Pessoas ameaçando o uso de bomba de hidrogênio, se põe na posição de manter o resto do mundo como refém, e há um crescimento de novas doenças mortais que consomem o corpo de uma pessoa em semanas. Tudo continua como sempre. Que ignorância teimosa! Deve estar claro até para os ímpios que o Senhor está abalando tudo que é possível ser abalado. E o que virá em futuro próximo é muito terrível de se pensar, mas fica aqui o alerta da Bíblia Sagrada. Entrai pela porta estreita, largue é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Meu prezado ouvinte, é a Bíblia que estamos citando.